Desvalorização da nossa moeda, aumento de custo de vida, notícias fakes o tempo todo, instabilidade política, pandemia. Poxa, o que mais pode piorar? Vamos conversar sobre essa situação e, de fato, encarar a realidade como ela é hoje. Seja muito bem-vindo a mais um Fio da Navalha, eu sou o Júlio e hoje eu quero conversar com vocês de uma maneira muito honesta sobre o que está acontecendo no nosso mundo. Senhores, a gente geralmente grava o nosso boletim sobrevivencialista a cada 15 dias. Hoje seria o dia de gravar ele. Só que quando eu me deparei com as notícias, eu percebi que não importa o quão neutro e focado em informar nós fôssemos, as notícias são tão complicadas que a gente ia acabar tornando a zona de comentários em uma grande briga de gladiadores buscando por quem ganha alguma coisa de alguém. Então eu decidi fazer diferente. Hoje não tem boletim, hoje eu quero conversar com vocês de uma forma bem tranquila para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu não sei se você está vendo como o quadro está sendo pintado, mas nós estamos vivenciando um cenário muito perigoso e eu vou passar por cada um dos tópicos agora com você. Não com o objetivo de agredir você, mas para que se você ainda não percebeu o castelo de cartas que está sendo construído, tá na hora de perceber, porque senão você vai perder o ponto e daqui a pouco fica tarde para começar a se preparar. Você sabe que aqui no sobrevivencialismo nós não somos profetas do apocalipse. A gente não gosta de ficar falando que as coisas vão piorar e que você tem que se preparar. Não, a gente tenta focar na parte saudável da coisa, que é fazer você ficar cada vez mais preparado de uma maneira legal. Só que hora ou outra eu sinto que a gente precisa fazer as coisas mais claras também. Então eu não tô aqui para levantar bandeiras, eu não tô aqui para profetizar nada. Eu tô aqui para te mostrar o que está acontecendo no momento atual e com isso especular o que pode acontecer no futuro próximo. Gente, a realidade que se aproxima vai mudar drasticamente o estilo de vida de muitos que estão assistindo esse vídeo. Por isso eu peço, fica por aqui, cara. Não custa nada você passar os próximos 10 minutos se informando aqui para quem sabe mudar a sua visão. Primeiro ponto importantíssimo. Tudo está mais caro. Nós fizemos um vídeo sobre isso recentemente, sobre os reajustes que vão acontecer ao longo de 2021, explicando que a conta da pandemia vai chegar e já está chegando. Com isso, nós temos um dado importantíssimo para você. Olha só, o custo da cesta básica, que é aqueles alimentos que compõem as refeições básicas aqui no Brasil, ele aumentou de 16% a 33% em 17 capitais. Ah, e o que isso tem a ver, Júlio? Significa, meu amigo, que hoje você está com os patamares de compra de 2005. O seu poder de compra diminuiu para 2005. Olha que loucura. Mais do que isso, segundo o IBGE, isso significa que temos 20% da população em estado de insegurança alimentar. Sabe o que isso significa? Que são 20% do nosso país que não sabe se vai conseguir colocar comida no prato. Para ser mais específico ainda, segundo o Ministério da Cidadania, nós temos 39,9 milhões de pessoas vivendo com uma renda mensal de R$ 89 per capita. Já para pensar o que é você ganhar só R$ 89 por mês para sobreviver? Pois é, nós temos quase 40 milhões de brasileiros nessa situação. Vale lembrar, gente, que eu tô falando aqui do custo de alimentação. Você ainda tem todo o resto, que é o custo de moradia, custo de energia elétrica, de água, todos os serviços que você contrata. Tudo vai ficar mais caro. E se você quiser ver de uma maneira mais aprofundada, eu peço que você confira o vídeo que a gente gravou, vou deixar uns cards aqui em cima, sobre os possíveis aumentos de 2021. Mas vamos continuar falando sobre dinheiro. E por isso o nosso próximo tópico é desvalorização da moeda. Pois é, olha só que interessante, né? Em 2020, o real foi a sexta moeda que mais desvalorizou em relação ao dólar. Essa foi uma queda tão abrupta que a gente teve uma desvalorização enorme e a gente só perdeu para os seguintes países, que eu vou até ler aqui para não ficar dúvida. Olha só, a gente só perdeu em desvalorização para Venezuela, Seychelles, Zâmbia, Argentina e Angola. Ou seja, a situação ficou muito complicada. O que isso significa? Que o seu dinheiro vale cada vez menos e remete àquilo que eu falei. Você está com um poder de compra de quase 15 anos atrás. E por que eu estou dizendo sobre finanças aqui com você? Porque, meu amigo, se você continua com os hábitos de sempre, parcelando coisas a perder de vista, pagando juros porque não se importa, são parcelinhas pequenas, pedindo delivery o tempo inteiro na tua casa porque tá com preguiça de cozinhar, esses hábitos, que apesar de serem saudáveis em uma cultura saudável, eles podem colocar suas finanças familiares em risco.
Se você não pode pagar, não compre. Este momento, é só olhar os índices, cara. Você não precisa ser um economista para entender isso. Não é o momento para você assumir financiamentos de longo prazo. Não é o momento para parcelar as coisas. Estamos vivendo um cenário muito perigoso de instabilidade financeira e econômica no nosso país. Então, o que você compra hoje, amanhã já está valendo outro preço. Então, toma muito cuidado com as decisões financeiras que você está fazendo neste momento. E é claro, né, para somar tudo isso, a gente tem um dos catalisadores principais desse cenário complicado em que vivemos, que é o número 3, a pandemia. Bom, independente dos dependentes, independente do que é certo, o que é errado, o que está funcionando, o que não está funcionando, estamos em um processo pandêmico que está afetando drasticamente o nosso modo de vida. E eu sei que até agora eu foquei em dinheiro, mas a pandemia está mudando tudo, né? É o momento onde você não consegue sequer mais fazer os hobbies que você fazia, você não consegue fazer todo o seu estilo de vida que você tinha antes, teve que ser alterado por conta dessa mudança que nós tivemos agora. E mais uma vez, eu não vou entrar no critério aqui se pode ou não pode, se deve ou não deve. É o fato em si. Hoje nós temos situações de lockdown, onde você sequer pode sair na rua com o seu carro, você tem que usar máscaras em todos os ambientes que você vai. É uma nova realidade que, independente de ser certa ou errada, está acontecendo. E nós, como sobrevivencialistas, temos que nos adaptar a esse novo mindset. E agora você talvez diga assim, Júlio, mas isso não me afeta porque eu tenho plano de saúde, meu amigo. Eu fiz uma pesquisa rápida, tá? Olha só, tudo isso que está aparecendo na tela aí para você são comunicados de urgência de todos os hospitais particulares aqui da Grande Florianópolis, região onde nós residimos, mostrando que a situação está péssima. Os serviços de emergência não estão funcionando. Independente das causas, independente se é falso ou não, se hoje você quebrar um braço e for para uma emergência de um hospital particular aqui na Grande Florianópolis, talvez você não consiga nem sequer uma senha de atendimento. Isso é para ligar todas as luzes vermelhas possíveis aí de alerta que você tem. Você já parou para pensar que se você sofreu uma emergência agora, eu não tô nem falando de Covid, tá? Se você tiver uma emergência de quebrar uma perna, se machucar e precisar de atendimento, você vai ter que ir para uma zona de alto risco, talvez até mesmo ser contaminado pelo vírus do Covid e quem sabe ainda sequer consiga atendimento. Já parou para pensar o quão complicado é isso? Estamos vivendo um período onde se machucar pode causar terríveis consequências, tanto para você quanto para sua família. E aí, para somar toda essa situação, que só tende a ficar ainda pior, nós temos uma enorme instabilidade política. Estamos vivendo um dos momentos mais complicados aí da política brasileira nos últimos anos, né, nas últimas décadas, e a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo. Independente do lado que você assuma, aqui no sobrevivencialismo a gente não fala de lado porque eu acho isso uma grande estupidez, tá? A gente fala de cenário. E eu não tô falando aqui só de tretinha de político, eu tô falando do seguinte, olha só, vou até pegar aqui para vocês verem, olha só, desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Polícia Federal já realizou 52 operações contra desvios de recursos públicos destinados a combater o avanço da doença. O número de ações contribuiu para que houvesse um recorde de apreensões de bens e dinheiro em espécie, 5,4 bilhões de reais entre janeiro e setembro de 2020, cifra maior de todos os outros anos desta série histórica iniciada há 12 anos. Então veja, a pandemia está sendo utilizada como um mecanismo de corrupção para que os caras consigam encher seus bolsos enquanto o pessoal está se ferrando aí nos hospitais. Então isso já é mais um indício da situação que está acontecendo agora. Mais do que isso, não temos mais capacidade de conversar com quem pensa diferente sobre política. O debate se encerrou. Senhores, entenda o seguinte, observe a história humana. Sempre que os dois lados param de se falar, o próximo passo é a guerra civil. No momento que as pessoas não conseguem mais conversar e querem se agredir, só falta a faísca para que a situação se intensifique de maneira drástica. E para piorar a situação, nós ainda temos o cerceamento da liberdade de discurso, né? Hoje nós temos aí as gangues de lacradores online, temos pessoas que ficam enforçando aí o politicamente correto, onde você sequer pode falar o que pensa, porque você perde muitas coisas, você pode inclusive perder sua própria liberdade se você falar o que você pensa nos tempos atuais. Então olha a intensidade do cenário que eu tô trazendo para você. Vai juntando as peças desse xadrez e você vai perceber que não tá legal. E para piorar tudo isso, nós estamos no estado de confusão informacional, que é claro, as notícias sem nenhuma confiabilidade. Hoje você não sabe mais em que notícia você acredita. Você lê um jornal e você não sabe se ele tá falando a verdade ou não. Você não sabe se os dados que estão sendo apresentados ali não foram inventados com um viés político ideológico. Ou seja, além de estarmos em um cenário completo de instabilidade,
você ainda não sabe se o que estão te falando é verdade. Senhores, quando há confusão de informações na mídia, isso é mais um prelúdio para o caos. Então veja, nós temos notícias fake, temos agora os deepfakes, que são simulações criadas quase que como CGI para fazer as pessoas parecerem falar coisas que não falaram. Temos tantos artifícios para enganar você, sem contar os algoritmos aí que obviamente direcionam o seu pensamento sem você sequer perceber. Cara, a situação não tá legal. Hoje você tá sendo cada vez mais roubado, cada vez menos capaz de comprar as coisas que você precisa e gosta. Você está sendo direcionado, os seus gostos. O que você gosta hoje não é porque você acha que gosta e ficou com vontade. Não, isso foi implantado em você. Todos os algoritmos que nós temos operando nas redes sociais estão mostrando para você o que você tem que gostar e como você tem que viver. Então hoje estamos vivendo uma grande Matrix. E para piorar, não tem como a gente se defender dessa situação. Não dá para você simplesmente fugir. Se você for para outro país, a tendência é a mesma. Nós estamos falando de um fenômeno global. Então, quando o pessoal fala assim, eu cansei do Brasil, vou para outro lugar, é questão de tempo para esse outro lugar seguir os mesmos rumos, a mesma agenda política. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque como eu disse, o cenário exige cautela, exige estratégia. Isso porque além do nosso micro cenário aqui no mundo Brasil, nós ainda temos as tensões globais que estão acontecendo. Nós temos a China lutando pela hegemonia mundial, que em breve entrará em conflito potencialmente armamentista com os Estados Unidos. Nós temos diferentes países entrando em confronto entre si, e são países que têm potência nuclear. Nós temos uma frota de pesqueiros chineses ameaçando invadir em breve as águas internacionais aqui do nosso Brasil. Então, cara, a situação não tá legal a nível global também. Entenda que eu tô parecendo um pouco repetitivo aqui, mas é porque como não se assustar ao ver este panorama? Sim, tem muita coisa boa acontecendo, mas o que realmente sustenta a fundação social está tremendo em suas bases. Se você não tem dinheiro para comprar as coisas, você começa a ter dificuldades. Se o cara que fabrica as coisas que você compra não tem dinheiro, ele para de fabricar. E você então quebra a cadeia logística de suprimento. Soma isso com instabilidade política, com doença, com tensões globais, com falta de informação adequada para a população, você tem um estado de colapso social. E aí você talvez fale assim, pô Júlio, mas por que você não fala mais sobre isso? Gente, olha para o sobrevivencialismo nos últimos meses. Não é por acaso que nas últimas semanas nós estamos ligados com o acelerador lá embaixo para preparar a nossa propriedade para produzir recursos. Não é à toa que a gente está falando de produção de galinha, produção de peixe, produção de abelha, porque são formas de você tentar diminuir os danos que essa potencial crise podem trazer para você. Então veja, é só olhar o nosso histórico que você vai ver que há uma estratégia por trás dos nossos conteúdos. Quando a gente fala que tá barato comprar armas de fogo, que é barato poder produzir animais para você comer na tua casa, a gente não tá falando só sobre isso de forma isolada, a gente tá montando um panorama de preparação para você. Então perceba que eu não preciso ser profético e apocalíptico, porque eu estou te mostrando na prática, de uma forma muito mais tranquila, um estilo de vida que vai te deixar mais preparado. Só que, por alguma razão, algumas pessoas elas não conseguem entender, porque algumas vezes fica sutil demais. Então, senhores, eu não sou um profeta, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas o panorama tá feio. Se não houver alguma mudança drástica nas curvas aí que a vida está tomando, que esse cenário que eu pintei para vocês está tomando, nós vamos passar por momentos de escassez muito sérios na nossa vida. E não é só a nível abstrato, não é só a alta do dólar, as ações de não sei o que, não. É o quanto você pode comprar no teu mercado. É o que você pode fazer ou não por falta de dinheiro. É a violência que pode chegar na porta da sua casa e você não tem nada para se defender e se defender ainda vai preso. Então, cara, não tá legal. Este é o momento para você que me assiste há muitos anos aqui, que assiste toda a nossa equipe, que se esforça pra caramba pra fazer conteúdos pra você. Cara, leva a sério o que eu tô te falando. De verdade, eu nunca te pedi isso. Leva a sério. Talvez seja um dos últimos momentos que eu vou poder dizer isso pra você com tanta sinceridade, sem ser lacrado. Então não adianta você olhar pras coisas e simplesmente ignorá-las, né? A gente tem essa conduta de querer remediar as situações em vez de prevenir. Cara, quantas vezes aqui no canal vem gente falando, nossa, verdade, ó, quando vocês falaram isso, a gente achava que vocês eram loucos, né? Quando a gente falou da greve dos caminhoneiros, quando a gente falou da pandemia, a gente cantou a pedra de todos os cenários que estavam acontecendo, e a pessoa ignora, e aí quando acontece ela fala, nossa, vocês estavam certos. Então, se você vê que o histórico é esse,
Se você vê que nós não somos loucos, que estamos simplesmente aloprando aqui, querendo vender mochila tática forçada pra você, não é isso, cara. Quando a gente fala que você tem que ter bons equipamentos, que você tem que estar preparado, que você tem que estar ligado na economia mundial, economia nacional, política global e nacional, não é porque a gente quer vender coisa pra você. Não seja tão... não coloca essa viseira de burro. O que eu tô fazendo aqui pra você... eu estou fazendo porque eu gosto e porque eu sinto necessidade de ajudar você nesse processo. Eu poderia ganhar minha vida de várias outras formas, mas nós escolhemos, uma equipe inteira se montou, se organizou para poder trazer informações sobrevivencialistas para você. E a gente faz isso não porque a gente é mercenário, a gente faz isso porque a gente quer de fato transformar esse país em um local com pessoas mais fortes para sobreviver às adversidades. Mas enfim... eu peço, de maneira geral, que quando você vê um conteúdo que a gente solta no sobrevivencialismo, não ache que a gente está fazendo só porque a gente quer cliques e views. Não, a gente está construindo uma espiral de aprendizagem. Só você voltar lá no começo do canal, eu falava de kitzinho fogo para você fazer uma fogueira no acampamento. Hoje já estamos falando de como construir um galinheiro completo para você poder ter suas galinhas. E por que eu tô soando tão urgente aqui? Por que eu tô falando para você que você tem que agilizar isso o mais rápido possível? Porque olha pra gente, cara, é muito trabalho para você construir as bases de uma preparação sólida. O nosso galinheiro ali foram 4 dias inteiros de trabalho, só pro galinheiro. E agora você pensa no tanque de peixes, imagine quando a gente começar a plantar. Imagine a preparação, que quando você vai estocar alimentos, você tem que separar períodos inteiros para você passar estocando os alimentos da forma correta. Ou seja, se preparar não é ir no mercado mais próximo, comprar as coisas e tá tudo certo. Não, é um estilo de vida. Envolve calo nas mãos, envolve paciência, envolve lidar com sujeira, enfrentar problemas. Então começa agora, que ainda dá tempo de aprender e de errar, do que na hora do regaço você querer fazer tudo de uma vez e se tornar um completo incompetente nas funções. Não é fácil gerenciar uma propriedade de um preparador, não é fácil gerenciar uma propriedade sustentável. Então começa a aprender agora que tem que ter pressa, mas ainda existe espaço para aprendizagem, do que lá na frente quando você não tiver mais espaço para errar. Mas enfim, eu não quero soar repetitivo aqui, porque o meu objetivo era só deixar clara a situação para vocês, tá? Então quando a gente pede para se inscrever, ativar o sininho, deixar a sua curtida aí, é para que a gente possa atingir mais pessoas, para que você possa estar ligado no que a gente está pensando e como a gente está pensando. Isso nos faz mais importantes, nós não somos superiores a ninguém, mas a gente vive esse estilo de vida e por isso nós temos contatos muito bons, pessoas que nos ajudam constantemente, então a gente acaba agregando informações de muitas pessoas que estão por trás das câmeras para trazer isso de forma condensada para você. Então fica por aqui que eu tenho certeza que nos próximos vídeos a gente vai sempre trazer coisas relevantes para você se preparar melhor para esse cenário tão sombrio que se aproxima. E finalmente eu posso dizer para vocês que o objetivo do sobrevivencialismo ele está sendo concluído. Nós não queríamos ser um canal de YouTube, nós queríamos ser uma central de informação. E hoje, com quase 2 milhões de seguidores, cada palavra que nós falamos tem que ter uma medida exata. Eu não posso vir aqui e falar barbaridades para você. Tudo que a gente está falando está com embasamento, porque nós atingimos muitas pessoas, então nós temos um compromisso social de informá-las da maneira correta. E eu espero que nós estejamos fazendo isso bem aos seus olhos. Nosso objetivo aqui é sempre trazer o melhor que a gente pode dentro das nossas condições. Então quando a gente pede para você deixar o seu like, é porque assim a gente consegue atingir mais pessoas, você ajuda na rentabilidade desse canal para a gente trazer projetos cada vez mais interessantes e mais complexos dentro do mundo sobrevivencialista, desse estilo de vida que a gente tem hoje. Então fica por aqui, tem muita coisa importante para seguir e não dorme no ponto, começa a trabalhar a partir de agora, beleza? Não tem como ser mais claro do que isso. Nos vemos no próximo vídeo, eu sou o Júlio Lobo, esteja preparado.